Olá! Nossa aula de hoje vai ser sobre memórias. Memórias são dispositivos que armazenam grandes quantidades de dados. No nosso curso, a gente já viu como armazenar um bit no flip-flop, já vimos como armazenar vários bits em registradores, e com o avanço da tecnologia de semicondutores, torna-se possível armazenar grandes quantidades de dados num único circuito. Aqui a gente mostra o uso de memórias em computadores. A gente tem o processador central do computador, a CPU, que acessa uma memória principal, que é necessário que essas operações de acesso de leitura e escrita nessa memória sejam rápidas, são memórias do tipo RAM ou ROM, e eventualmente, como essa memória não é suficiente, a gente tem um armazenamento auxiliar de massa em dispositivos magnéticos ou ópticos, que tem uma operação mais lenta. Então, para esses dispositivos, quando esse conteúdo é necessário, ele é transferido para a memória principal do meu computador. Vamos ver alguns termos que a gente utiliza ao analisar ou classificar memórias. A gente vai dizer que uma célula de memória é um dispositivo que armazena um bit, um byte são 8 bits, como a gente já viu no curso, e uma palavra de memória é um grupo de bits que representa instruções ou dados. Isso depende da arquitetura do computador que está sendo utilizado. Normalmente eles são múltiplos da base 2, 8, 16, 32 ou 64 bits. A capacidade de memória é o número de palavras ou de bits que podem ser armazenados num mesmo circuito. Normalmente eles são múltiplos de 2 elevado a 10. Então a gente tem que 1 kilobyte são 2 elevado a 10 bytes, que são 1024, e a gente pode ver que isso é aproximadamente 1000. 1 megabyte são 1000 kilobytes, 2 elevado a 10 kilobytes. Isso vai dar aproximadamente 10 a 6 bytes. 1 gigabyte são 1000 megabytes, e que vão dar 2 elevado a 30 bytes, aproximadamente 10 elevado a 9 bytes. E, finalmente, 1 terabyte são 2 elevado a 10 gigabytes, que vai dar aproximadamente 10 elevado a 12 bytes. Qual a tecnologia que é utilizada para a gente construir memórias? Tecnologia semicondutor, transistores bipolares ou transistores MOS, e não semicondutores, no caso magnético, ferrite, fita, discos, sendo rígidos ou flexíveis, todo computador praticamente tem um disco rígido, e tecnologias óticas, CD, DVD, Blu-ray, etc. Memórias podem ter acesso sequencial ou direto ou aleatório. O que significa ter um acesso sequencial? Imagine que você gostaria de ir para um quarto ou para uma casa, para um apartamento, perdão, num prédio, e que ficasse no 5º andar. Você teria que ir do térreo subir até o 5º andar, não dá para diretamente você ir no 5º andar. Se, por outro lado, você tivesse um condomínio horizontal de casas, você poderia ir em qualquer casa que você quisesse sem passar pelas outras. Essa é a metáfora que a gente usa para acesso sequencial ou direto ou aleatório. No acesso sequencial, a leitura ou escrita numa posição N requer que a gente passe pelas posições anteriores, por exemplo, numa fita magnética. Enquanto que a de acesso direto ou aleatório, e que constitui a maior parte das memórias a semicondutor, eu tenho o mesmo tempo de acesso para todas as posições. Aqui o tempo de acesso é diferente, né? Quanto mais para frente eu quero ler ou escrever, eu tenho que passar por mais posições e demora mais tempo. Quanto ao acesso também, as memórias podem ser classificadas em memórias apenas de leitura ou de leitura escrita. Normalmente as memórias apenas de leitura são chamadas ROM, Read Only Memory, né? O conteúdo é lido enquanto eu uso o circuito, e a gravação é feita geralmente fora da operação normal do circuito. Já as memórias de escrita e leitura, chamadas RAM, Random Access Memory, o conteúdo pode ser lido e armazenado durante a operação normal do circuito. Memórias podem ainda ser voláteis ou não voláteis. O que são memórias voláteis? Acaba a luz, eu perco o conteúdo que está armazenado na memória. Então, ou seja, eles perdem o conteúdo sem alimentação. Já as não voláteis não perdem o conteúdo mesmo sem alimentação. Então, vocês podem imaginar que o computador de vocês, quando vocês ligam, ele deve ter uma memória não volátil para conseguir, por exemplo, carregar o sistema operacional desde o início. Em termos de fórmula de armazenamento interna à memória, eu tenho memórias estáticas e memórias dinâmicas, né? Memórias estáticas são mais velozes e a ideia é que a célula básica seja um flip-flop. Já memórias dinâmicas, a velocidade é um pouco mais moderada e a célula básica é um capacitor que armazena a carga. Devido ao fato que o capacitor pode perder um pouco da carga, né, ele descarregar durante o tempo, é necessário fazer um reforço periódico. Isso é chamado de refrescamento ou refresh.
Existe uma classe de memórias que é chamada de pseudoestática, na qual esse refrescamento é feito internamente no próprio circuito, no próprio CI. Aqui se mostra a conexão entre a CPU e a memória, né? Então, esse gráfico, esse desenho é muito importante que a gente entenda. Então, eu tenho a unidade central de processamento e eu tenho várias memórias que eu posso ter no meu computador. Essa interface é feita através de 3 vias ou barramentos. A gente vai chamar de via de endereços, via de dados e via de controle. Então, para fazer uma metáfora, imagine que você tenha no seu quarto várias gavetas e você queira pegar ou guardar um objeto numa determinada gaveta. Então, você vai dizer assim, olha, eu quero pegar o objeto que está na 3ª gaveta do 2º armário do lado direito. Então, você está dando um endereço, você está dizendo a 3ª gaveta, o 2º armário, você está dando um comando de controle, você diz eu quero pegar e, digamos que essa via de dados retorna o dado que está na memória. No caso dessa metáfora, seria o objeto que retorna para você. Se você quiser guardar o objeto, você também vai dizer onde você quer colocá-lo, você vai dar um controle e dizer eu quero guardar, e na via de dados você vai dar o dado, o objeto que você quer colocar naquele armário, por exemplo, uma camiseta. Então, no caso de memórias, é sempre bom a gente pensar isso. Memórias, elas têm um monte de posições onde eu guardo as minhas palavras e eu preciso especificar o endereço onde estão essas posições e dizer que operação eu quero fazer, se eu quero ler ou escrever. E nessa via de dados, ela retorna o resultado. Ou seja, se eu quiser ler, ela vai retornar o dado lido dessa posição. Se eu quiser escrever, eu tenho que colocar o dado que eu quero escrever nessa posição de memória. E aí vocês poderiam fazer uma pergunta, mas como é que eu posso ligar várias memórias nessa via de dado? Eu posso, por exemplo, ligar os mesmos sinais elétricos aqui? Na tecnologia de sistemas digitais, a gente tem circuitos que a gente chama de circuitos tri-state. O que são esses circuitos? Eles permitem que eu ligue vários sinais numa linha comum, que eu vou chamar de barramento, né? E, na verdade, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Quando eu desabilitar uma saída, na verdade eu vou habilitar uma saída por vez. E as saídas desabilitadas vão ter um valor, um estado de alta impedância. Do ponto de vista elétrico, isso vai representar a mesma situação como se a saída estivesse aberta, ela não estivesse ligada. Aqui tem um esquema de uma saída tri-state, tem uma entrada e uma saída e um sinal de controle. Quando o controle for 0, a saída vai ser de alta impedância. Quando o controle for 1, a saída vai receber a entrada. Então eu posso ter 3 sinais ligados no mesmo barramento, sendo que apenas um deles está ativo. Os outros 2 estão desabilitados e, portanto, eu posso fazer essa ligação elétrica entre os sinais. É assim que funcionam esses barramentos de memória. Do ponto de vista de arquitetura interna, uma memória funciona assim, ela tem as suas células que guardam os valores que eu armazeno e um decodificador de endereço para tentar descobrir qual endereço a gente deseja guardar ou ler um valor. E, como a gente viu anteriormente, ela interfaceia a CPU com uma via de endereços, uma via de dado e com sinais de controle. Como é que ela é organizada internamente? Vamos imaginar que eu tenho uma memória com 16 posições de um bit. Então, ela teria 16 endereços diferentes, né? E a minha via de endereço, então, vai ter 4 bits. Como eu poderia dispor essas células de uma maneira mais fácil para acessá-las? Eu poderia, por exemplo, imaginar que eu tenho 16 linhas diferentes, não é? Eu poderia também imaginar que eu tenho 2 colunas com 8 linhas cada uma. Ou eu poderia imaginar que eu tenho 4 colunas com 4 linhas. Em todos esses casos, eu poderia armazenar 16 células de memória. A diferença é significativa para memórias de grande número de posições. Normalmente, a gente tende a organizar a memória internamente em linhas e colunas. Aqui tem um exemplo dessa estratégia em que eu tenho 4 bits de endereços e internamente a memória está organizada em células de 4 por 4. Então, internamente vocês podem imaginar que eu tenho 2 decodificadores, um para decodificar a linha e um outro para decodificar a coluna. E se eu entrar, por exemplo, com os meus endereços A30, A21, A10 e A00, nesse decodificador eu vou pegar a saída da minha coluna 2, desse da linha 0, e eu vou pegar esse meu elemento 4 da memória.
Aqui existe um panorama dos diversos tipos de memória semicondutor e como elas estão relacionadas entre si. Nos slides seguintes, a gente vai dar pequenas características de cada uma delas. As memórias apenas de leitura chamam-se memórias ROM. Elas são programadas geralmente de fábrica, numa máscara. A gente coloca o valor que a gente deseja no silício. Então imagine que vai ter um fabricante de um PC, de um computador. Ele precisa botar um programa para fazer com que a máquina seja ligada. Então esse programa não vai mudar. Então existe uma escala grande, são produtos de larga escala, para justificar a customização e o custo associado. Então a programação é feita pelo fabricante durante o processo de deposição da máscara de metalização. Por isso que é chamado programável por máscara, ou mask ROM. Uma outra memória chama-se memória PROM, que chama-se Programmable ROM. A ideia aqui é um pouco diferente, não é o fabricante que vai fazer a programação dessa memória, vai ser o usuário, mas ele vai poder fazer uma única vez. Ou seja, vocês imaginem que internamente é como se a minha matriz de células estivessem fusíveis e eu pudesse queimar ou deixar ou não queimar fusíveis para tentar armazenar respectivamente 0 e 1 nas minhas células, né? O tempo de programação é em torno de 2 minutos e eu posso usar isso em produtos em escala menor do que os ROMs. A próxima memória chama-se EPROM. O nome vem de Erasable PROM. Então, ela é uma PROM que eu consigo apagar. Como é que eu consigo apagar? Se vocês olharem essa figura à direita, o CI tem uma pequena janelinha, e essa janelinha, a gente coloca o dispositivo numa caixa, onde eu tenho raios ultravioleta. E através de um processo que tem a ver com a concepção desse CI, quando, depois de um certo tempo, ele fica nessa luz ultravioleta, a memória é apagada e pode ser reprogramada. Obviamente, existe um limite prático de vezes que uma memória dessa pode ser apagada e regravada. Aqui tem um esquema de uma memória EPROM, só para a gente ficar um pouco mais atento ao tipo de entradas e saídas que ela pode ter. Aqui eu estou representando 11 entradas de seleção. Essa EPROM tem 4K de 8 bits, então para representar 4K eu preciso ter 12 bits de endereço, de 0 a 0 até a 11. Eu tenho de D0 até D7, então tenho 8 saídas de dados e tenho 2 entradas de controle. Uma entrada que chama um Chip Enable, normalmente eles são chamados desse modo, CE. Então, quando esse sinal ele é ativo, vejam a bolinha, ele é ativo em 0. Quando ele vale 1, a memória não é selecionada, eu tenho tri-state na saída dela. Quando ele vale 0, a memória está selecionada. E aqui eu tenho um outro pino chamado Output Enable, que também é ativo em 0, /VPP. Então, quando eu coloco nesse Output Enable o valor de saída 0, as saídas estão habilitadas. Quando eu ponho 1, as saídas não estão habilitadas. Ou seja, lembram-se que isso é uma ROM, né? Eu só consigo ler dessa memória. E, finalmente, se eu coloco uma tensão um pouco mais alta, que no caso aqui é 21 volts, eu consigo programar esta EPROM. Outra classe dessas memórias apenas de leitura são a E2PROM ou EEPROM e a Flash Memory. A E2PROM vem o acrônimo de Electrical Erasable PROM. Então, é um pouco diferente da EPROM, em que ela pode ser apagada por pulsos elétricos no próprio circuito. E eu posso chegar a apagar um único byte ou um bit. Já as memórias Flash EPROM são um tipo de E2PROM que pode ser apagada por pulsos no próprio circuito e eu apago a memória em blocos. Ela é semelhante a essa no caso de a utilização de pulsos, mas a memória é apagada em blocos, por isso que vem um nome, né? Eu consigo apagá-lo in a flash. O custo dessas memórias são menores que a E2PROM. Aqui existe uma comparação dessas memórias apenas de leitura, que vocês podem depois dar uma olhada com mais cuidado. Vamos ver agora as memórias RAM, que são memórias muito importantes em circuitos digitais e em computadores. RAM quer dizer Random Access Memory. Então, são memórias onde eu posso ler e eu posso escrever ao mesmo tempo. As células básicas têm 1 bit e os dados são preservados desde que eu tenha alimentação. E ela é utilizada para armazenar temporariamente dados. Por exemplo, quando eu estou rodando um programa, o programa é carregado e as instruções são realizadas pelo computador. Eu tenho 2 tipos de RAM, uma RAM chamada estática e uma RAM chamada dinâmica. Aqui tem um exemplo de uma RAM estática de 8K
por 8 bits. Se eu tenho 8K, eu preciso ter 13 bits de endereço, eu tenho aqui de A0 até A12, eu tenho 8 saídas e entradas. Vejam aqui que esses meus sinais aqui chamam-se I/O. Por quê? Porque o mesmo sinal pode servir como entrada ou como saída. Ou seja, eu vou pendurar esse sinal no barramento de dados. Quando eu fizer uma operação de leitura da RAM, o conteúdo vai da RAM para o barramento de dados, e quando eu fizer uma operação de escrita na RAM, o conteúdo vai do barramento de dados para a memória. E eu tenho quatro sinais de controle aqui, dois que são chip selects para selecionar a minha RAM, um write enable e um output enable, sendo que o write enable e o output enable são sensíveis em nível baixo, em 0. Então, se vocês olharem nessa tabela, toda vez que o meu chip select não estiver ativo, por exemplo, esse aqui, o CS1 barra, estiver em 1 ou o CS2 estiver em 0, a memória não está selecionada e o estado dessas minhas saídas vão ser de alta impedância. Novamente, é o que vimos antes, isso permite eu pendurar várias memórias no mesmo barramento de dados. Quando o meu output enable tiver 1, ou seja, ele não tiver habilitado, eu tenho alta impedância na saída também. Isso serve, por exemplo, para quando eu quiser escrever numa das memórias através do barramento e as outras vão estar, a saída delas vão estar, a entrada delas vai estar desabilitada. E quando eu quiser fazer uma operação de leitura e escrita, eu vou ativar esse meu sinal write enable. Quando ele estiver em 0, já que o sinal é ativo em nível baixo, eu vou escrever. Quando ele estiver em 1, eu vou ler. E isso sempre quando o meu circuito estiver habilitado e o meu output enable, no modo leitura, ele vai estar 0, no modo de escrita, obviamente, ele não importa. Aqui a gente está mostrando para vocês o diagrama de tempos de um ciclo de leitura de uma memória. Esse diagrama de tempos apenas serve para mostrar como é que é a relação entre esses sinais. Então eu tenho o meu clock aqui e eu quero ler, é um ciclo de leitura, o conteúdo de um endereço a 0 aqui. Esse endereço vai estar no meu barramento, na minha via de endereços. O meu chip select, ele precisa selecionar o meu dispositivo por um tempo um pouco anterior, isso chama setup, e um pouco depois, isso chama hold, da minha borda de atuação do clock com o endereço respectivo. O meu write enable é a mesma coisa, ele tem um tempo de setup, ele precisa estar em 0, um tempinho antes da minha borda de subida do clock. E o output enable é a mesma coisa. E a minha saída de dados vai aparecer um tempo depois no meu ciclo. As memórias têm um ciclo de atuação. Então, tudo isso se dá num ciclo temporal. Então, aqui vai aparecer, na minha saída, o conteúdo da memória desta posição a 0 que eu desejei. Analogamente, vocês podem ver aqui um ciclo de escrita. Ele é muito parecido com o ciclo de leitura, a única diferença é que eu vou colocar o meu dado dentro de um certo endereço. Então, esse dado deve estar disponibilizado um pouco antes para eu poder fazer a escrita. Como é que eu consigo associar memórias? Vamos imaginar que sempre para um sistema, num computador, ele vai ter memórias ROM, memórias RAM, eu posso ter capacidades diferentes que eu desejo ter. Então, a gente chama de associação de memórias ao tipo de arquitetura que a gente vai utilizar para colocar vários CIs, várias pastilhas, para atingir a capacidade que a gente deseja, seja em tamanho da palavra, seja em número de posições, e alocá-las na posição de memória designada, a posição que eu quero que obedeça a um mapa de memória que eu defini. Então, vamos tentar ver isso, como é que a gente poderia fazer essa associação de memórias. Vamos imaginar que a gente tem um bloco básico em que o meu módulo de memória ele tem 8 bits de endereço e tem 4 bits de dados. Ok? 8 bits de endereço, ele vai de E0 até E7, então ele pode endereçar 256 posições. Então, essa memória tem 256 posições de 4 bits. Ela tem 4 bits de entrada de dados. Vamos imaginar que, neste caso, as entradas de dados estão separadas das saídas, didaticamente, para isso ser mais fácil de entender. E aqui eu tenho os bits de controle, o meu chip select e o meu read, write barra, para fazer a operação de leitura e escrita, caso isso for uma RAM.
Vamos imaginar agora que a gente tenha esses circuitos integrados e eu necessite expandir esta palavra para 8 bits. Ou seja, minha arquitetura é de 8 bits, não basta eu ter 4. Então eu gostaria de expandir o tamanho da palavra. Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer isso da seguinte maneira. Vejam aqui que se eu quisesse ter 8 bits de dados, eu poderia usar 2 módulos de memória. Eu pegaria esses dados do primeiro módulo, corresponderiam aos meus bits menos significativos. Os dados aqui que eu colocaria no segundo módulo corresponderiam aos meus bits mais significativos. Eu teria uma entrada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A via de endereços ia entrar a mesma nos 2 módulos, o meu sinal de leitura e seleção ia entrar o mesmo nos 2 módulos, e a minha saída, essa saída corresponderia aos meus bits menos significativos e essa corresponderia aos meus bits mais significativos. Então agora eu tenho uma memória de um conjunto, né, de módulos que constitui uma memória de 256 posições de 8 bits. Vamos agora imaginar que a gente quisesse expandir o número de posições e não o número de bits, ou seja, eu tenho novamente o meu módulo básico de 256 posições de 4 bits e eu gostaria de expandir esse número para 512 posições de 4 bits. Eu preciso de mais memória, né? Não de mais bits em cada posição, em cada endereço, mas de mais endereços. Como é que eu poderia fazer isso? Analogamente, eu poderia utilizar 2 módulos desse. De que maneira? O modo de a gente associar esses 2 módulos vai ser um pouco diferente aqui. Por quê? Cada um dos nossos módulos usa 8 bits na minha via de endereços, que conseguem endereçar 256 posições. A gente quer endereçar 512. Então a gente vai introduzir uma linha de endereço adicional, que a gente está chamando aqui de endereço 8, que vai servir para diferenciar quais endereços estão em cada um dos módulos, para dizer que nesse módulo 1 vão estar as posições de memória de 0 a 255 e aqui de 256 a 512. Como é que a gente consegue fazer isso? É muito simples, a gente pega esse bit adicional de endereço e alimenta no chip select das memórias, aqui diretamente e aqui passando por um inversor. Então no módulo de cima, esse módulo vai ser habilitado através do chip select quando esse endereço for 0. Quando esse endereço for 0, seria a mesma coisa que a gente ter os 8 endereços originais. E quando esse endereço for 1, esse módulo não vai estar habilitado e esse, através do inversor, vai estar habilitado e eu vou colocar o meu conteúdo nesse segundo módulo. Posso fazer esquemas um pouco mais complicados. Por exemplo, aqui eu tenho módulos de 1 kilobytes, tá certo? E eu quero associá-los para obter 4 kilobytes. Então eu preciso de 4 módulos. Como é que eu poderia fazer isso? Através de um uso de um decodificador, como a gente já viu nas aulas anteriores. Então, cada um desses módulos de 1 kbytes, eles teriam 10 bits de endereço 0 até o endereço 9. Eu precisaria de 2 bits adicionais, endereço 10 e 11, que alimentariam aqui o meu decodificador. Então, cada vez que aqui o endereço 10 e o endereço 11 fossem 0 e 0, eu iria ativar uma saída do meu decodificador, essa primeira CS0, que ia selecionar esse CI1. Quando eu tivesse endereço 11, 0 e endereço 10, 1, eu iria ativar esse CS1, que vai ativar o chip select dessa minha pastilha de memória CI2, e assim por diante. Então, aqui nessa tabela ao lado está representando cada um desses CIs, a saída respectiva do decoder que está alimentando o chip select dessas memórias e o mapa de memória de cada um. Então, esse primeiro CI guardaria posições de 0 até 3FF, esse meu segundo CI de 400 até 7FF, esse meu terceiro CI de 800 até BFF e, finalmente, o meu quarto CI de C00 até FFF. Essas são as referências que a gente usou para essa aula. Com essa aula, a gente termina o conteúdo que a gente
imaginou fornecer para vocês nessa disciplina de circuitos lógicos, que eu espero que vocês tenham gostado e que motivem vocês para continuar o curso de Engenharia de Computação.